E segue o Sport Center falando agora da vitória do Flamengo em cima do Criciúma. Felipe Luiz falou lá em Criciúma e a gente coloca para vocês. Sinceramente não influenciou absolutamente nada. Não jogamos para o Fluminense, não jogamos para o Criciúma, jogamos para nós, para a nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que ao futebol você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. É muito simples preparar o jogo e preparar esse treino. Preparamos os treinamentos durante a preparamos o jogo da mesma forma que preparamos todos os outros. Poderia estar aqui agora nessa entrevista falando depois de uma derrota. E aí todo mundo... De forma nenhuma, não entregamos o jogo, somos profissionais. Mas muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho para o futebol. E jamais abriria mão disso. Felipe, aluna do Fla, domingo tem uma festa preparada de despedida para o Gabigol. E a gente sabe que o Flamengo agora está na véspera de eleição, talvez mude a gestão, talvez continue a mesma. Quando sentarem com você, após a decisão de quem vai comandar o Flamengo a partir de 2025 e perguntarem: você quer que a gente faça um esforço a mais para manter o Gabigol ou já assimilou a saída dele? O que você vai dizer? Primeiro, o Gabi vai ter uma festa de despedida. Mas acima da festa de despedida do Gabi está a equipe. E temos que tentar vencer esse jogo contra o Vitória, na frente da nossa torcida, que vai estar lotado, o Maracanã lotado. E acima de tudo isso está em jogo o jogo, né? Depois o Gabi vai ter uma festa merecida, a torcida vai brindar todo o carinho que ele ganhou e recebeu. E a questão do Gabi, ele mesmo já declarou que vai sair. Não tem mais mistério, não tem mais o que conversar, né? Ele declarou que vai sair. Os caminhos, os ciclos se acabam no mundo. Se acabaram, o Felipe Luiz foi embora, desse time o Pablo Mari foi embora, do 2019. A geração de 81 se aposentou, né? A melhor geração de todos os tempos. E os melhores jogadores da história do Flamengo se aposentaram. E isso vai acontecer natural, ciclos se encerram. Daqui a alguns anos vai ser o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson, os que ficaram. E outros jogadores virão e farão novas histórias, ganharão outros títulos com a camiseta do Flamengo. E é isso, o clube que fica. Então, é importante que o escudo esteja... A gente seja agradecido por um jogador que durante esses 5 anos foi super importante na nossa história, deu tudo pela camisa do Flamengo e nos deu muitas alegrias, essa é a verdade. Muitas alegrias do lado do Gabigol, e ele merece essa festa maravilhosa. Felipe, boa noite, parabéns aí pelo resultado, pela vitória, né? Na última partida você falou que Flamengo, você ia honrar, ia fazer um belo jogo, ia buscar o resultado de vitória aqui em Criciúma. Uma avaliação, não do jogo, não das mudanças, mas sim do teu trabalho até então. Copa do Brasil, vaga para Libertadores, o teu trabalho até o momento, Felipe. É o trabalho de vocês, me avaliar. A única coisa que eu quero é que meus jogadores cresçam, meus jogadores aprendam o modelo, a forma de jogar que a gente quer jogar. Assimilaram muito rápido a forma que eu peço para eles jogarem. E conforme os jogadores estão voltando de lesão, começa a ser uma loucura. É um absurdo o que esse time pode render, o que está rendendo e o que ainda pode crescer. Assim, eu estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando, e eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar, isso eleva o nível. E nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Okay? Vitória do Flamengo diante do Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, no fim mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, a saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse,
passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. E olha, olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas, ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho isso. Esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. E isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então, o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né? Já deu a sua resposta. Então, eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram, na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, que na conversa com ele, ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja,
tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse, talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Torcedor, então é isso aí, vocês viram aí as notícias do Mengão, né? O Filipe Luís dando uma ótima entrevista aí novamente, né? Depois do jogo contra o Criciúma, né? Muitos torcedores falaram, né, que o Flamengo iria entregar o jogo para o Criciúma, né? Antes do jogo aí tinha esse mistério aí no ar que o Flamengo iria entregar o jogo. O Flamengo entrou em campo com um time misto, né? Metade reservas, metade titulares, né? E no início do jogo realmente o Flamengo estava um pouco perdido em campo, mas depois se encontrou e aí conseguiu uma boa vitória aí, e foi o que o Filipe Luís falou, né? Que o Flamengo foi para cima para vencer o jogo, né? Não pensando aí no Criciúma, que está aí numa situação delicada no campeonato, né? Mas sim, o Flamengo, sem piedade, fez 3-0 aí para cima do Criciúma, né? Os gols do Varela, Bruno Henrique e também Luiz Araújo, né, pessoal? Então foi um bom jogo aí do Flamengo, mais um bom jogo, e o Filipe Luís está comandando muito bem o time aí, tá? Já comenta aí pra gente o que você está achando também do Filipe Luís, né? Se realmente ele deve permanecer, né, no cargo aí para 2025. Acredito que seria uma boa opção para o Flamengo, né? O Filipe Luís está fazendo aí um bom trabalho, né? Vem aí a cada jogo mostrando que realmente está fazendo a diferença aí no time do Flamengo, tá bom? E o Fluminense, né? Que o Flamengo queria entregar o jogo aí para o Criciúma, para dificultar aí para o Fluminense, né? Que está aí na zona, perto da zona de rebaixamento, né? Está a 2 pontos aí, mas não deu certo, né? O Flamengo venceu o jogo e o Criciúma se complicou também aí na zona de rebaixamento. O Criciúma é o primeiro time aí que está na parte de baixo aí da tabela, tá, torcedor? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo, essa atualização aqui do Flamengo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante, tá bom? E comente aí o que você está achando aí dessa final de temporada para o Flamengo. O Flamengo agora tem um último jogo em casa, com certeza vai ser aí o Maracanã lotado, né, para receber o Vitória. Esse jogo acontece aí no domingo, né? Domingo próximo aí, nós temos todos os jogos da última rodada do Brasileirão Série A. O Flamengo então vai receber o Vitória. O Flamengo já não tem mais objetivo nenhum na tabela, né? Ele não consegue ficar vice-líder e também não desce depois ele está na terceira colocação, né? Ele vai ficar aí na terceira colocação, mesmo vencendo ou perdendo o jogo. Então já tem vaga garantida para a Libertadores de 2025. E o Vitória precisa da vitória, né, para poder ficar tranquilo, pelo menos aí para a Sul-Americana. Exatamente, tá? Ele já está em 11º e o Vitória então vai precisar também jogar bola para poder garantir essa vaga aí para a Sul-Americana. Então vai ser um bom jogo para assistir também. Com certeza o Maracanã vai estar lotado e também festa para o Gabigol que está se despedindo. Tá bom, torcedor? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.